Pois bem, a gente tem aqui a situação, né, a construção dessa situação. Você vai considerar que participar de discussão sobre avaliação escolar é complicado. Talvez você já tenha participado de uma discussão sobre avaliação na sua escola, né? E a gente sabe que também realmente não é fácil, né? Principalmente no fim de ano, né? Então nós temos aqui essa situação. Participar de uma discussão sobre avaliação escolar é confrontar pontos de vista os mais diversos possível, né? Os mais diversos. Considerando a importância social e política do ato de avaliar no fazer educativo, quase sempre vinculado à noção de qualidade, não há como evitar o debate, né? De fato, a qualidade educacional, né, ela muitas vezes aparece ligada à própria avaliação, aos resultados obtidos por meio da avaliação. Geralmente aqueles que são contra a avaliação, né, estão fazendo referência a avaliações externas, né? Essas avaliações que não são produzidas, né, elaboradas pela escola, mas sim por instituições de ensino, né? Temos aí diversas avaliações externas que têm como objetivo avaliar, né, a educação básica, mas a gente sabe que muita prática em sala de aula, né, a organização da escola, muitas vezes é influenciada por essas avaliações externas. Determinados conteúdos são ministrados, né, sempre visando determinadas avaliações externas, né? É claro que eu estou generalizando aqui, pessoal, mas você de escola pública muito provavelmente já deve ter, e principalmente professor de português, né? Muito provavelmente já deve ter se deparado com uma situação de preocupação da escola em relação aos exames, às avaliações externas, né? Aos resultados das avaliações externas. Isso se reflete na proposta por parte da gestão, né? A proposta de elaboração de simulados, de questões com características semelhantes às questões que vêm nessas avaliações externas, né? Muitos gestores, né, até mesmo secretários, né, de educação, ocupam aí cargos comissionados, né, cargos de confiança. E muitos desses cargos, né, eles estão garantidos, né, pelos resultados. Então, resultados ruins acabam gerando aí exonerações, né, mudanças de gestão. Então, a gente tem, em períodos de avaliação externa, uma preocupação muito grande, principalmente com a gestão da escola, né? Até porque, dependendo do sistema de ensino, dependendo do município, do estado, enfim, né, a cobrança é muito grande, né? A cobrança por resultados é muito grande. Então, dependendo dos dados, dos resultados, né, a gente tem aí uma verdadeira mudança das cadeiras, né? Enfim, pessoal, vamos aqui à proposta de produção, né? Considerando essa temática e seus conhecimentos prévios sobre o tema, aí quando a gente tem aí conhecimentos prévios sobre o tema, isso que envolve as leituras que você faz sobre o tema, né? Produza um ensaio acadêmico, olha o gênero aqui cobrado, né? Ensaio acadêmico, já falamos sobre esse gênero na aula de número 5, né? Que foi o primeiro exame onde foi cobrado este gênero textual, né? Ensaio acadêmico, no exame de 2017, no qual você assume um posicionamento. Então, você vai assumir um posicionamento. Aqui nós já estamos vendo o comando da questão, o que você deve fazer, né? Então, você vai assumir um posicionamento, né, e vai escrever um ensaio acadêmico. Nesse ensaio acadêmico, assume um posicionamento com base em evidências e argumentos sólidos. Olha só, evidências e argumentos sólidos. Um argumento sólido é quando você traz uma informação, né, e utiliza-se de outros pesquisadores na área, pesquisadores já consagrados na área, né? Cita esses pesquisadores, parafraseia algum pensamento deles, né, para reforçar o seu ponto de vista.
né, para dar solidez ao seu ponto de vista. Ou seja, não é só você que está dizendo aquilo, é você e mais uma pessoa conhecida na área, né? É que a gente chama aqui das vozes de autoridade, né? Você está trazendo uma voz de autoridade, uma autoridade naquele assunto, você está citando uma autoridade naquele assunto. Então, argumento sólido é um argumento conectado com o que você já vem escrevendo, né? Então, não adianta você citar alguém, pensamento de alguém, de um pesquisador já consagrado, sendo que essa citação, né, o conteúdo da citação não tem a ver com o que você já vem desenvolvendo no texto. Então, deve estar bem conectado, né? Então, com base em evidências e argumentos sólidos sobre a questão abaixo. Então, vamos lá, questão. A avaliação escolar interfere na qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental? Veja que nós temos uma pergunta, né? A avaliação escolar interfere na qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental? Então, diante de uma pergunta como essa, você vai se posicionar. Sim ou não? Ela interfere ou não interfere na qualidade da aprendizagem? Se ela interfere, utilize argumentos. Se não interfere, utilize também argumentos, né? Para trazer um posicionamento um pouco mais crítico, né? Seria interessante você defender o ponto de vista de que sim, interfere. A avaliação escolar interfere. Você poderia até trazer aqui aquela avaliação somativa, né? Quando é utilizada a avaliação somativa com foco único e exclusivamente no fim, né? Ou seja, nas notas, né? Que traz uma perspectiva de classificação, né? Obviamente isso pode trazer malefícios à própria aprendizagem dos estudantes, né? A aprendizagem ela tem como foco o fim, né? E não o processo. Então os conteúdos eles são ministrados, né? Pensando já em uma avaliação. Agora vale destacar, essa avaliação escolar ela não se confunde com a avaliação externa, ok? Então a avaliação escolar é uma coisa, a avaliação externa é outra. Muitas críticas que eu costumo ouvir de professores no que diz respeito à avaliação, né, se referem à avaliação externa, tá ok? Em outra aula, eu trouxe um jeito bem simples de a gente diferenciar a avaliação escolar, né, que é a avaliação interna, né, da avaliação externa. É um jeito bem simples, eu não me aprofundo muito nessa explicação, mas assim, a avaliação escolar, né, nossa avaliação interna, ela busca avaliar aquilo que foi ensinado, né? Obviamente um professor, ele não vai elaborar a sua prova, né, trazendo conteúdos que não foram ministrados por ele, né? Então ele vai avaliar, ou pelo menos deveria, né, avaliar aquilo que ele ensinou, né, aquilo que foi passado, aquele conteúdo que foi ministrado, ok? Então pode até ser que ele tenha previsto, né, determinados conteúdos a serem ministrados em um período, mas ocorreram alguns problemas e ele não conseguiu ministrar todos os conteúdos. Logo, a prova dele, né, a avaliação, irá contemplar apenas aqueles conteúdos que ele ministrou. Aqui a gente teria uma das características principais da avaliação interna, da nossa avaliação escolar. Agora, a avaliação externa, ela busca avaliar aquilo que deveria ter sido ensinado. Pode ter sido ensinado, pode não ter sido ensinado, né? Até porque a avaliação externa, justamente por esse fato de ela homogeneizar, né? Ou seja, a mesma avaliação para todo mundo, né? Ela não sabe se em determinada escola o professor foi até um conteúdo, em outra escola foi um pouco mais além. Não, ela traz as mesmas questões, né? E ela parte do princípio de que até aquele ponto do conteúdo, aquele ali deveria ter sido ensinado. Então, a avaliação externa, ela avalia o que deveria ter sido ensinado. E a avaliação interna avalia aquilo que foi ensinado, ok? A gente não vai aqui se deter nos conceitos de ensinar, se o correto é ensinar ou ensinagem, né? Que alguns pesquisadores já utilizam, né? Não há ensino se não há aprendizado, então eu não posso trabalhar com perspectiva
do ensino separado da aprendizagem, a gente não vai se deter muito nisso aqui, né? Cabe apenas diferenciar de maneira bem rápida a avaliação escolar da avaliação externa. Então, ao se posicionar sobre esse assunto, né, nós temos aí a questão, a avaliação escolar ela interfere ou não na qualidade? Então, se você diz que sim, vai escrever um ensaio acadêmico, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Na introdução você pode trazer aqui essas informações da prova discursiva, nessa situação enunciativa, de que há discussões sobre avaliação, poderia até mesmo citar esses 3 tipos de avaliação, né? Poderia, digamos, até pincelar a avaliação externa, não definindo a avaliação externa, mas trazendo informação de que muitos professores confundem, né, a avaliação externa com a avaliação escolar, a avaliação formativa ou sumativa. Talvez, pessoal, pelo fato de a gente focar muito no conteúdo da nossa disciplina, né? Profissional formado em letras, alguns ainda têm essa visão de que um bom professor de língua portuguesa é um professor que estuda muito língua portuguesa, né, que sabe muito de gramática, né? Um bom professor de matemática é um professor que sabe muito matemática. Um bom professor de história é um professor que conhece profundamente a história, enfim, né? E alguns aspectos ligados ao universo pedagógico, né, que a gente inclui a didática, né, acabam sendo deixados de lado, né? E esses assuntos que são deixados de lado, dentre eles nós temos um assunto muito importante que é a avaliação. Então quem estuda a avaliação vê que a avaliação é algo muito complexo, né? Nós temos concepções diferentes de avaliação. Eu citei aqui apenas 3, né? Diagnóstica, formativa, somativa, mas nós temos outros tipos de avaliação, por que avaliar, a importância da avaliação, né? O que considerar na avaliação, os critérios utilizados na avaliação, enfim. Então é algo muito complexo. E muitas vezes no ambiente escolar a gente acaba reduzindo esse conceito de avaliação, né? Muitas vezes levando aqui para a avaliação somativa, né? Pensando apenas na nota final, né? Então nós temos aqui a situação criada, situação enunciativa, né? Ela pode ser muito bem utilizada na introdução do nosso texto. No desenvolvimento a gente pode se posicionar já, né, sobre essa questão proposta aí, se ela interfere ou não, né? Então você se posiciona, traz informações que vão dar respaldo ao seu posicionamento, né? E essas informações, se bem utilizadas, elas se transformam em argumentos sólidos, né? A importância de a gente utilizar citações, as vozes de autoridade, né, no assunto. E é isso, né? Nós vimos na aula anterior a estrutura do ensaio acadêmico, é um texto tipicamente argumentativo, né? É algo que já vem se fazendo presente em todos os exames do Profiletras, né? A prova discursiva do Profiletras. Então não há muito o que discutir sobre essa prova discursiva, né? As características ou o que está sendo pedido. Nas instruções nós temos aqui a obrigatoriedade de ser redigido no espaço destinado, a versão definitiva na folha de redação, enfim, as mesmas instruções que estão presentes também nas provas discursivas anteriores, tá ok? Um ponto de atenção, será atribuído nota 0, um texto com até 14 linhas, fugar o tema, a mesma coisa também que está presente nos exames anteriores, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, né? Fizemos aqui a análise de todas as provas discursivas. Em algumas provas discursivas, nós nos deparamos com excertos de obras, né? Obras que se relacionam à temática que está sendo discutida aí, prova discursiva. No exame de 2017 vimos Maurice Tardif e a Estela Maris Bortoni e Ricardo, né? Tivemos a referência a 2 obras, essas obras também estão presentes na plataforma de vocês, né? Maurice Tardif, que aborda os saberes docentes, e sobre o professor pesquisador, em breve vai estar disponível na plataforma, tá bom? É muito importante
que a gente enriqueça também nossa biblioteca pessoal, né? Com livros, não apenas livros que se referem diretamente aí à língua portuguesa, mas livros também de didática, né? É importante a gente ter estudos nessa área, e o Prof. Letras ele cobra bastante isso, uma vez que foca no aspecto do ensino, né? Então, se a gente vai trabalhar com ensino, é importante a gente se aproximar de assuntos como didática, currículo, né? Formação de professor, né? E é isso, tá bom? Então, muito obrigado a todos, até a próxima aula, bons estudos e um grande abraço. Um dos grandes problemas que dificulta a questão da avaliação do rendimento escolar é se pensar que a avaliação é um capítulo especial no processo de aprendizagem. É fazer com que o ensino se viabilize em função da própria avaliação. Quando, na verdade, a avaliação no palco da educação é um ator coadjuvante. A avaliação ela é apenas a decorrência de um processo normal de aprendizagem. Os educadores, de uma maneira geral, dividem a avaliação em duas grandes categorias: a avaliação somativa e a avaliação educativa. A avaliação somativa é uma educação centrada essencialmente naquilo que a memória é capaz de reter. É aquela avaliação convencional daquela prova fria, daquela prova metálica que diz o quanto o aluno tirou. Ora, esta avaliação somativa, além de não retratar o indivíduo, além de ser fruto de uma circunstância, às vezes aquele aluno faz aquela prova com um resultado naquele momento, com aqueles mesmos saberes ele faria essa prova muito melhor ou até muito pior em um outro momento, além dela ter aquele aspecto extremamente pontual, dirigido, inflexível, ela é restrita a ocasiões. Ela é restrita a momentos, é o dia da prova, é o momento da chamada oral. A avaliação somativa, portanto, é uma avaliação muito excludente e, portanto, muito imperfeita. Em primeiro lugar, ela não é pontual. O aluno é avaliado em todas as oportunidades, como nós o somos. Então, o professor precisa dispor de múltiplos recursos para perceber aquele aluno no seu todo. Muitas vezes, a maneira como ele pergunta é um indício muito mais claro do saber do aluno do que a resposta que ele pode colocar no papel. Qual é o seu envolvimento com as aulas? Qual é o seu envolvimento com o conteúdo? Como ele aplica na sua vida cotidiana aquele conteúdo que assumiu? Tudo isso tem que ser observado.